Olá, meu querido amigo, irmão, minha querida amiga deste canal, Pastor Reginaldo, Projeto Semear, mais uma vez aqui, hoje 19 horas, e nós começaremos tendo uma reflexão bíblica em cima de um tema que ele é uma das questões mais profundas e desafiadoras na nossa jornada de fé, que é nós lidarmos com o silêncio de Deus. E eu coloco como título esta reflexão: por que Deus se cala? E isso realmente é desafiador, e em momentos de dor, de incertezas ou súplicas que não são respondidas, o aparente silêncio divino, ele pode trazer angústia para nós, dúvidas, e até mesmo um sentimento de abandono. Deus, ele não está nem aí para minha causa, o Senhor, ele se esqueceu de mim. Mas, no entanto, uma análise bíblica cuidadosa revela que no silêncio de Deus nem sempre significa ausência ou indiferença, mas ele pode nisso ter propósitos diversos e profundos, e temos que lembrar que a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe e que Ele realmente é Deus. O silêncio, às vezes, ele vem como um teste de purificação da nossa fé. Um dos motivos pelos quais Deus pode se calar justamente é esse, para testar e purificar a nossa fé. Assim como a Bíblia diz que o ouro é refinado no fogo, a nossa fé muitas vezes nele é aprimorada com essa ausência aparente de respostas imediatas. E olha que a hora de Deus, o momento de Deus, ele não é como o nosso. Abraão, por exemplo, na Bíblia, ele teve que esperar décadas para que a promessa de um filho que Deus lhe fizera chegasse. E durante esse tempo, o seu relacionamento com Deus precisou ser profundamente moldado. Gênesis 12, 22 fala exatamente sobre isso. O silêncio divino nesse contexto nos convida a confiar nas evidências visíveis, não nas evidências visíveis. Porque quando nós colocamos os nossos olhos e a nossa esperança só no que nós vemos, nós nos frustramos. E justamente nesse episódio de Abraão, o Senhor nos ensina a crer naquilo que não vemos. Abraão foi chamado pai da fé justamente porque ele creu contra a esperança e contra as expectativas. E nesse contexto que Deus nos chama a justamente acreditar sem ver, mas crer o quê? Na própria essência da natureza da promessa de Deus. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos mostrando para Ele que nós temos uma dependência radical de Deus, onde a nossa fé se apoia unicamente em quem Ele é, crendo que Ele é Deus, crendo que Ele é Senhor e crendo que a qualquer momento Ele tem poder de fazer o que lhe dê a gana, o que Ele acha melhor para as nossas vidas, o que Ele sabe que é melhor para as nossas vidas, e não no que Ele faz por nós de forma imediata. E nós temos às vezes o silêncio na nossa vida, vindo de Deus, como uma preparação para algo maior, uma grande intervenção ou revelação de um propósito maior. Pense no período intertestamentário, ali entre um testamento e outro, Novo e o Velho Testamento, foram 400 anos de silêncio. Morreram-se os profetas antigos, Moisés, Josué e todos eles, Isaías, e se passaram 400 anos sem que Deus falasse. 400 anos não são 4 dias, 4 horas, ou que seja 400 dias, mais de um ano, um pouquinho. Entre o Antigo e o Novo Testamento, esse espaço, nenhuma palavra profética foi registrada. Pense você,
Mas Deus estava ativamente preparando o cenário para a vinda de quem? Do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Quando, então, inicia-se essa preparação, o silêncio de Deus era pleno. 400 anos se passaram. E, da mesma forma, na nossa vida individual, o silêncio pode ser um período, chamamos de gestação da promessa, onde Deus está trabalhando quieto nos bastidores, preparando corações, circunstâncias e até mesmo o tempo certo para manifestar a sua vontade na nossa vida, de uma forma que traga maior glória para o nome dele e benefício para nós. Porque o que Deus faz na nossa vida não é para que nós possamos nos sentir mais, nos sentir melhores. Muitas pessoas que, inclusive que conhecemos, chorava nos pés do Senhor querendo um carro. Deus deu o carro. Chorava nos pés do Senhor querendo uma casa. Deus deu a casa. E quando teve todas as coisas, sumiram da presença de Deus. Ou seja, quando alcanço aquilo que quero, Deus já não serve para mais nada, porque Ele já deu o que eu precisava. Logo, não preciso mais de Deus. E a Bíblia diz que nós temos que buscar primeiro o reino dos céus. E esse convite no silêncio é para uma introspecção, sabe? Interna, introspecção em nós, para que nós possamos ver ali o crescimento. Nós olhamos no silêncio de Deus, a coisa está precária. E o silêncio de Deus, ele então começa a nos incomodar. Agora, o nosso crescimento espiritual nesse período, ele precisa ser maior. Em um mundo barulhento, e eu já falo isso aqui várias vezes, cheio de distrações, a ausência de uma voz divina, audível, pode ou não nos impulsionar a buscar a presença do Senhor. Agora a Bíblia diz que aqueles que são limpos, limpem-se mais. Se nós pensarmos porque Deus está calado, já que Ele não fala, eu vou ouvir a voz que eu ouço no mundo. Eu vou procurar viver de todas as formas porque a vida é uma só. A Bíblia diz: quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. E às vezes no meio do silêncio de Deus é que nós revelamos se nós estamos interessados no que Ele é ou no que Ele tem para nos dar. Deus sonda corações. Não tem como nós enganarmos a sua majestade, a sua soberania, a sua presença indiscutível, mesmo que em silêncio. Pense em Jó. Jó começa a experimentar dores, perdas, falência geral, a ponto de perder todos os seus filhos junto com seus gados, casas, fazendas e tudo. O que lhe resta? Um caco de telho para coçar as feridas da sua lepra. E quantos de nós que às vezes nós perdemos tudo e começamos a culpar Deus? Senhor, a tua promessa é que eu ia ter, que eu ia fazer, que eu ia ser. E na verdade o que Ele quer realmente é que nós sejamos fiéis a Ele, tendo ou não tendo. E o silêncio de Deus pode ser exatamente uma preparação interna para Ele ver onde é que está exatamente o caráter da nossa fé. Onde é que está o objeto da nossa fé? Lhe cremos e lhe oferecemos fé nele, no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Quando precisamos, choramos, nos derretemos, nós nos dobramos, nos rastejamos, e quando Ele dá, nos tranquilizamos. A quantidade de oração que fazíamos já não fazemos mais. A quantidade de vezes que nós achávamos tempo para falar com Deus e conhecer a sua palavra já não achamos mais, porque agora Deus me deu muitas coisas, então eu tenho que cuidar delas. Eu preciso me preparar para poder cuidar dos meus bens. E a Bíblia diz:
através de uma parábola. Louco. Se o Senhor pedir hoje a tua alma, o que você tem, para quem será? Obviamente que se você juntou apenas tesouros na terra, o que você tem ficará aqui, e a sua alma não estará preparada para o Senhor. Mas se você junta simultaneamente o que Deus te dá nesta terra, mas não deixa a atenção e o amor das coisas que Ele te dá, ao amor que você tem que demonstrar fé e interesse nas coisas de Deus, automaticamente você será um excelente administrador na terra e também da sua vida espiritual. O silêncio do pecado e da rebelião, é importante nós reconhecermos que em algumas ocasiões o silêncio de Deus pode ser consequência do nosso pecado, da nossa rebelião humana também. As Escrituras frequentemente elas descrevem momentos em que Deus escondeu o seu rosto de Israel, devido que à sua idolatria, à sua desobediência. Isaías 59, 2 diz que nesses casos o silêncio não é indiferença, mas é um convite severo de Deus ao arrependimento. E é um tempo em que a ausência da voz de Deus serve como um lembrete para nós da seriedade do pecado nas nossas vidas e da necessidade do retorno imediato aos seus caminhos. O silêncio de Deus não é a ausência dele. E isso nós temos que ter muito claro na nossa vida, porque acima de tudo é crucial nós entendermos isso, que Deus, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Salmo 139, do 7 ao 10, diz isso. A sua fidelidade é inabalável. O livro de Lamentações, no capítulo 3, versículos 22 e 23, também nos traz: mesmo quando não o ouvimos ou não vemos a sua mão em ação de forma evidente, ou seja, ele está quieto, mas continua trabalhando, preparando, olhando, nos cuidando, nos livrando. Ele continua sendo Deus. Ele está operando de maneiras que talvez nós não conseguimos compreender plenamente na nossa perspectiva tão limitada. O silêncio de Deus, então, meus queridos irmãos, não é nenhum vazio ou sentimento de estarmos vazios. Deus, Ele não está mais em mim, não está mais comigo, não cuida mais de mim. Pelo contrário, é um espaço em nós rico de significados e propósitos que Ele tem em tudo. Ele nos chama a uma fé muito mais profunda e a uma espera com paciência. A Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para ouvir o meu clamor. Para um crescimento interior que, por vezes, nós precisamos ter nele o que? Um arrependimento. Em vez de nós nos desesperarmos diante desse silêncio, nós deveríamos saber que a Bíblia diz que todas as coisas, e aí entra o silêncio de Deus também, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Que o Senhor possa fazer você entender, colocar na sua vida, na sua mente, essa interpretação de que o silêncio de Deus em sua vida, ele possa ser interpretado também de uma forma que ele está moldando a sua fé, e que você possa depositar esta fé em Deus, independentemente se Ele está nesse momento falando diretamente com você ou não. Que esta palavra ela venha abrir a sua mente e fazer você entender que Deus, independente de qualquer coisa, se somos dele, Ele tem cuidado de nós. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você neste momento. Senhor Jesus, nos colocamos diante da Tua presença e sabemos, ó Pai, diante da Tua palavra, que nem sempre o Teu silêncio, Pai, é porque o Senhor está nos ignorando. O Senhor está, Pai,
deixando com que as nossas vidas fiquem soltas para serem atingidas por Satanás. Não é. Mas, Senhor, muitas vezes o teu silêncio é para fazer, ó Deus, com que a nossa vida ela se volte para ti cada vez mais. Para entendermos, Pai, que às vezes no nosso caminho, pela nossa fraqueza, por tão errantes que somos, cometemos pecados e o Senhor está buscando de nós um arrependimento sincero e uma busca constante pelo seu nome. E muitas vezes o Senhor está provando a nossa fé, refinando ela, para ver, meu Pai, se nós amamos o Senhor ou aquilo que o Senhor, através do seu poder, pode nos dar. Em nome de Jesus eu te peço, a única coisa que te peço, estando em silêncio ou não deixe, Senhor, as nossas vidas à mercê de Satanás. Livra-nos do mal, ó Pai, porque o teu reino, ele é o importante neste mundo, para que seja entronizado através da tua palavra, na minha vida e como um todo, na vida de cada pessoa que me acompanha. Pai, se esta pessoa que me ouve está experimentando um momento de silêncio, eu te peço, Senhor, humildemente, encarecidamente, revele-se a ela qual é o motivo, qual é o propósito, e faça-a saber, Pai, que independentemente do momento, o Senhor está olhando, o Senhor está cuidando, o Senhor está velando, porque aí está, Senhor, uma vida que o Senhor ama. Tua palavra diz que o Senhor não sente prazer, Pai, sequer na morte de um ímpio, mas que o Senhor gostaria e amaria que todas as almas fossem salvas. Te pedimos nesta tarde, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Queridos irmãos, amigos, chegamos ao final de mais um programa, Antes que Adormeça. Nos encontramos amanhã, às 7 horas da manhã, no seu programa, Começando o Seu Dia com Deus. Deus abençoe a sua vida, um beijo no seu coração, te vejo amanhã às 7. Deus abençoe.